Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Janaína Dias e hoje a história vai ser sobre o ensino, como criar os dois filhos na pandemia, né? 2 anos em casa e tendo aula online do Miguel. Oi. E as liçãozinhas da Lara. Vou começar a falar sobre a Lara, como é que foi a minha experiência. A Lara é uma criança muito estudiosa, ela é muito dedicada, ela vai pra creche, ela sempre cumpriu a proposta da creche, e o dela era bem mais simples, porque acabei não assistindo as aulas online dela, porque eu assistia dele e auxiliava ele, eu assistia dela e auxiliava ela. Então, a dela eu optei a pegar a liçãozinha mais ou menos assim, pronta, sabe, nas apostilinhas, e aí eu aplicava pra ela e compramos, meu marido vai na 25, e aí ele compra algumas apostilas pra ela utilizar. E ela foi fazendo assim, ela já reconhece o alfabeto, os números, brinca com o Miguel, então ela já vai indo, e o tempo de tela dela foi reduzido, porque eu tava sentindo um atraso nela. Mas a Lara nunca teve atraso de fala, ela fala mais do que o homem da cobra. E ela parece uma menina que fala tudo, gente, ela parece uma mini pessoa, não uma anã, porque ela tem ananismo, não é isso. Ela é muito esperta. Ela é uma mutante, porque ela aprendeu a falar com quase 1 ano. Gente, a menina falava 1 ano, muita coisa mesmo. A primeira palavra dela foi no banho. E então o da Lara foi mais suave. A pandemia, o que pegou pra ela foi eles ficarem dentro de casa, nossa casa é pequena. Mas no demais foi isso, só que eu sempre supri em brinquedos, em brincadeiras, e eu trabalho em casa. Antes da pandemia, aconteceu um ocorrido com o Miguel. O Miguel ele sempre teve um pouquinho de descontrole emocional e ele não consegue aceitar a palavra não. E eu tive que passar com ele na psicóloga e hoje em dia ele tá tratando isso, ele entende que não é filho, que é algo que ele tem que aprender a lidar, e a impulsividade dele foi melhorando. A primeira professora dele, no prezinho, ele deu muito trabalho quando começou. Aí na segunda fase eu resolvi sair do meu emprego, que eu trabalhava, para dar atenção para ele, porque a gente não conseguia mais resolver, porque a escola ligava para eu sair, para poder ver como ele tava. Nesse período eu saí, passou-se 1 ano, quando ele foi para a primeira série, que eu tava grávida da Lara, eu resolvi voltar a trabalhar. Resolvi não, o INSS me tirou, porque eu engravidei, e me tiraram do INSS por causa da coluna, né? Falaram que eu tava boa. Se eu tava boa pra engravidar, eu tava boa pra trabalhar. Mas não vem ao caso, essa história eu conto em outro vídeo. Mas, no caso, o Miguel, quando eu voltei a trabalhar, depois que eu tive a Lara, não foi ciúme da irmã. Ele sentia muito segurança, ele não aceita não. E ele achava tudo muito difícil. Porque no prézinho, né, Miguel? Miguel pintava, Miguel fazia lição, se não fizesse bem, se fizesse bem também. Só que na primeira fase é a fase de alfabetização. Então, ele teve muita dificuldade. Gente, eu arrumei um emprego nos meus sonhos. Eu trabalhava na Mil, né? E eu gostava bastante do horário, eu trabalhava só 6 horas por dia. Uma amiga minha, vizinha, cuidava dele até a hora de eu chegar, que era mais ou menos 1 hora. Então, ele não ficava muito tempo sem mim, porque na parte da manhã, todos iam sair, ele ia pra escola, a Lara ia pra creche, e aí eu ia trabalhar, e 1 hora da tarde eu tava em casa, né? Então, ele saía meio-dia e 1 hora eu tava em casa. Só que o Miguel teve uma fase, assim, muito rebeldia, e a escola me ligava todos os dias, porque o Miguel se jogava no chão, o Miguel chorava, e foi bem difícil essa fase, né, Miguel? Então, eu acabei perdendo meu emprego. A gente não dormia bem, porque ele não dormia bem, e isso foi tratado numa psicóloga também. A questão dele não dormir bem, porque tinha que ter a regra, ele é inimigo do fim. Ele é o do contra, sabe? Você fala pra não fazer, ele faz. Você manda ele dormir, ele não quer dormir. Mas hoje em dia ele já... Antes eu lutava com sono. Lutava com sono, sabe? Hoje em dia ele já tá com 8 anos, já cresceu um pouco, né, gente? Então foi mudando, mas foi muita luta. Eu falo assim por cima, porque foi bem difícil mesmo. Ele gritava, parecia uma loucura. Aí eu acabava perdendo a cabeça com ele, gritava também, aí ficava aquela loucura. Aí as pessoas acabavam pensando que a gente tava matando ele. Que ele ficava, socorro, eu não vou dormir. Aí, gente, vocês têm que ver ele chorando, parecia uma sirene.
E isso eu tô contando minha história, porque na época eu sentia muito desespero, porque eu me sentia incapaz como mãe. E eu nunca via alguém relatar isso que acontecia. Às vezes as pessoas falam, ele é autista, mas o Miguel ele não é autista, ele é hiperativo mesmo, ele tem um transtorno de hiperatividade, né? Também tenho. Ele não consegue ficar quieto, mas isso ele vai aprendendo e vai focando. O aprendizado dele de ler foi muito difícil, de escrever, então eu chorava todos os dias, porque eu me sentia incapaz de não fazer ele conseguir, dele ficar pra trás, sabe? De ver as outras crianças conseguindo ler na primeira série, no comecinho já Não, da primeira série, né? No comecinho do ano. O Miguel ele veio começar a ler no meio do ano pro final. Ler bem mais pro final. E todos os dias eu lia com ele. Todos os dias o Miguel chorava para escrever o cabeçalho. Todos os dias ele chorava para aprender o alfabeto. Era bem difícil. E tinha que ficar... E aí eu perdi a paciência. Com a psicóloga eu fui tentando aprender a ter um autocontrole. Para não frustrar ele, não me frustrar. Ele chorava, eu chorava junto. Gente, era muito difícil. Hoje em dia ele ainda tem alguns episódios, mas tá bem mais fácil de lidar. Tem dia que eu tenho que dar um castigo, explicar pra ele porque ele tá de castigo e ele aceita. Ligo pra avó dele, tiro o que ele mais gosta. O que ele mais ama é ir pra casa da avó dele, então eu tiro. Diminui o tempo de celular ou fica sem. Passa mês sem celular e foi isso. Aí o Miguel evoluiu, gente. O Miguel começou a ler no final do ano. Foi maravilhoso, eu até chorei. Eu chorei quando eu peguei o boletim de escola, gente, no final do ano. Começou, as notas eram tudo vermelho. E no final do ano, as últimas, gente, ele evoluiu tanto que ela conseguiu mudar as primeiras notas dele. Ele conseguiu entregar tudo, ele conseguiu ler, ele conseguiu escrever. E isso foi tão gratificante, que eu agradeço muito a professora Simone, que ela pôde me apoiar. É a escola pública de Barueri mesmo. Eu gosto muito, eu fui formada pela escola pública de Barueri. E eu consegui passar na ETEC, fiz o ensino médio na ETEC, fiz o técnico na ETEC e na minha faculdade eu também passei assim, pelo ensino de Barueri. Se você aprende pelo menos o básico, você vai pra frente. E eu fiquei muito feliz da professora não ter desistido dele, que ele era muito difícil, ele se jogava, ele cuspia. E ele conseguiu, né? E aí o Miguel passou, gente, o ano, ele teve 2 semanas de aula e começou a pandemia. Gente, fechou tudo. A escola não abriu. A Lara saiu da creche e começou as aulas online. Na época eu morava em outra casa. Nessa casa a internet era muito ruim mesmo. E aí ele não conseguia assistir a aula. E aí a gente optou por quê? Pela apostila. Na apostila era muito difícil. O Miguel, eu tive que ajudar muito o Miguel. O Miguel tinha uma preguiça enorme de escrever. Eu não tenho técnica para ensinar. Eu fiz o que eu pude por ele como mãe. E ele sentiu muita falta de ter uma professora. Não é que a professora dele era ruim, era porque eu não tinha como entrar em contato com ela, como assistir aula. Então, foi muito difícil. O primeiro ano foi muito difícil. Ele passou de ano raspando mesmo. Pode falar. Não dá, eu acho que não deu pra perceber, mas eu fui pro segundo ano. Ele foi pro segundo ano. Não deu pra perceber, tá vendo, gente? Porque ele foi pro segundo ano, mas não deu pra perceber. Mas como é a minha professora? Não, era uma outra professora, tanto que eu não tive tanto contato com ela que eu não lembro o nome dela, gente. Foi uma pena não ter evoluído a conversa com ela, tudo. Mas ela sempre mandou as apostilas, ok? Eu ia lá na escola, buscava. Chorei muitas vezes por causa de apostila, porque não dava pra me entregar. Eu sempre fui muito esforçada porque eu quero ver o melhor pros meus filhos, né? Então, voltando, gente, que cortou. Acabei tendo que ver uma ligação. E era difícil, o primeiro ano foi muito difícil, o segundo ano ele não aprendeu quase nada, né? E agora, assim, pra ele, o segundo ano, ele mal viu, né? O segundo ano.
Mas aí eu fui forçando novamente. Então a pandemia foi bem difícil para o aprendizado deles. Eu fiz o máximo que eu pude para dar o conhecimento para ele poder passar de ano, para ele conseguir na terceira série. Então ele tá agora na terceira série, no segundo ano da pandemia, né? E assim, no final do ano não queria mais passar estresse de estar pegando a apostila, de estar mandando a professora corrigir, dele não conseguir entender. E então a gente optou a comprar um tablet para ele, para poder ele estudar e ver aula online, né, Miguel? Sim. E com a aula online foi super fácil. Começou com a professora Valéria. Ela tinha uma metodologia diferente, mas também deu ok. A gente conseguiu fazer bastante atividade, né? A nota dele foi alta, foi 9, 10, 9, 10. E no segundo ano, no segundo semestre, bimestre? Não, no primeiro bimestre foi a professora Valéria. No segundo bimestre foi a professora Eusana, que a gente tá com ela até agora, já tá no terceiro bimestre. E tá sendo ok, o Miguel tá tirando as notas boas. O Miguel, ele tem ainda a partezinha da preguicinha dele, da parte de não aceitar não. Às vezes ele dá um chilique, teve umas 2 vezes nessa semana que ele deu a crise dele de choro de sirene. E é bem difícil quando ele começa com esse choro de sirene. Mas aí ele tem que aprender e aí ele continua com acompanhamento nas psicólogas. Isso vai ser passado novamente para psicóloga. Ainda no final do mês ele vai passar com o retorno dele, né? Uhum. E vai evoluindo. E assim, ele já consegue ler, consegue mais ou menos inventar alguma história, sabe conta de dividir, de mais, de menos. Sei que ainda, para algumas pessoas, pode ser que não seja nada. Mas para nossa Vitória foi muito, muito, muito. E assim, não é porque é escola pública, escola particular. Eu entendi o que aconteceu, que foi uma pandemia, sou do grupo de risco, passamos por muita coisa, né? Eu tive que fazer um tratamento. Nesse tratamento eu tinha que deixar ele sozinho e levar a menina para poder eu me curar, né? E foi indo, a gente conseguiu e é isso que eu tenho pra falar. Voltou às aulas presencial, começou com 50%, o Miguel era um número par, então ele começou aí. Quando foi pra outra semana, que não era pra ele ir, ele não foi na segunda, na terça-feira, a Barueri liberou 80% pra ir pra escola, né, Miguel? Tá sendo bem legal, ele tá cumprindo as metas de segurança, ele leva as máscaras dele, arruma a bolsinha dele, ele põe as coisinhas, né? As máscaras ele usa 3 por dia, lava as mãos, usa álcool em gel. E você tá gostando, Miguel, de ter voltado pra escola? Sim. Sim. A aula online, gente, era maravilhosa também. Ela dava aula online das 7h10 até 9h40. Aí, às vezes, tinha, por exemplo, acabava 9h40, começava 10h10, a aula de educação física, música, e assim foi indo. E foi bacana, deu pra fazer. E era estressante às vezes, mas deu. Foi bem melhor do que o primeiro ano, a gente se adaptou, teve um ano pra se adaptar, né? Os perrengues foram melhorando. E foi bem bacana, a professora Usana de manhã, ela dava uma explicação boa, né? Ela passava correção, ela pegava na mão, ela pega no pé. Eu gosto de uma professora assim. E assim, ela vai me orientando, né? A gente tem uma parceria. E eu gosto muito disso, de ter uma professora que eu possa contar. Mesmo que ela passe muita lição, mas eu gosto dela. Ela passa muita lição, às vezes. Mas às vezes não é que é muito, é porque a criança enrola, sabe? Aí estressa a mãe, aí às vezes eu acho que é muito. Mas, meu, ó, coração pra você, professora. Ela ficou um tempo sem dar aula, mas ela não perdeu a habilidade de ser... Ela é brava. Ela é brava, mas ela não perdeu a habilidade de ensinar, de ser professora, de ter atenção, né, Miguel? Ela faltou um dia porque ela tava doente. E a gente teve que mudar de sala. Mudar de sala. Eu fui pro 5º B, que era... E ela deu as lições que era pra dar ontem. Pra não ficar atrasada. Ela é muito dedicada, ela planeja a aula dela certinho, com a outra professora do terceiro ano. É bem bacana, elas se comunicam, sabe? Bem legal. E, gente,
A aula online foi bacana, a aula presencial melhor ainda, porque aí ele chega, faz a atividade dele, às vezes enrola um pouquinho, enrola na aula, mas ele vai aprender. Espero que ele consiga passar pro 4º ano, né? Que ele consiga focar, colocar um juizinho nessa cabeça, Deus, mas vai dar certo. E era difícil isso, era mais difícil ter que interter ele, sem deixar 24 horas na tela, porque as pessoas só veem assim, tá no celular. Mas não deixo o dia inteiro, nem tem como, eu trabalho em casa também, eu paro pra fazer comida, paro pra olhar. Eles se estranham, às vezes, que eles são irmãos e às vezes eles... Gente, não pode chegar um perto do outro. Que, ele tá perto de mim. Olha, mãe, ele perto de mim. É bem chatinho eles dois. Mas foi indo, gente. É isso que eu falo, não desistam. Porque o Miguel ainda tem muito que melhorar. Eu tive que comprar quadro de incentivo, eu tive que procurar ajuda médica, ajuda especializada pra ele, por ensino dele. E assim, tudo público. O que eu tive que pagar foram os Ubers, né? Porque é um pouquinho longe. Eu tava debilitada, minha imunidade é muito ruim. E só os Uber que teve que sair do bolso. Mas ele fez a parte dele, eu fiz a minha parte. E tá indo. Eu falo pra você, mãe, não desiste. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil quando a gente tem um filho que é ruim de comportamento, a gente quer bater. Porque a gente falta paciência. Eu te entendo, eu sei que bater não é o correto. Eu não vou me sentir culpada. Eu já bati no Miguel quando ele tava com essas crises, porque é muito difícil controlar ele. Ele perturba o juízo, gente. O juízo fica assim, ó, pequenininho. Mas a gente foi aprendendo a lidar. E foi aumentando a paciência. E a gente foi se adaptando, né, Miguel? Hoje em dia tá bem melhor. Miguel ainda tem as crises dele, eu ponho de castigo quando ele tem as crises dele. Sem necessidade, que a gente vê que é manha, que é birrinha. Então eu deixo ele com a birrinha dele, eu deixo ele se acalmar, eu falo. E depois eu dou o castigo, a forma dele entender, né, Miguel? Que tem que respeitar pai e mãe, tem que fazer a lição todo dia. E que se ele não se esforçar, ele não passa de ano, né, Miguel? Então ele tá ciente disso. Mas as dificuldades não passam, gente. Elas vão evoluindo. É igual um videogame. Quando tá fácil demais, daqui a pouco vem uma fase muito difícil, muito difícil, muito difícil. E a gente passa. Porque eu comia minhas emoções, eu chorava, eu me descontrolava. Gente, era muito difícil mesmo. Eu falo pra vocês. Foi muito difícil esse ano de pandemia. O Miguel, ele era difícil, ele ainda é difícil. Mas de lidar, sabe? Uma pessoa difícil de lidar. E escola cobrando atividade, o Miguel não queria fazer, o Miguel não evoluía novamente. Ele estava esquecendo como que se lia, como se escrevia. E esse ano deslanchou de novo. Esse ano já foi mais fácil, foi mais fluido. Tem os dias mais difíceis do Miguel, mas tem os dias mais brandos também. Esse foi a nossa quarentena, gente. A gente ficou em casa, ele estudou bastante, a rotina era essa, eu trabalhava normal em casa, eu faço biscuit, scrapbook, e eles iam fazendo as lições e deixando em dia, às vezes acumulava, às vezes ia fazer tratamento, não dava tempo de dar atenção, porque quando a aula era online, ele não conseguia ver a aula online, eu tava em tratamento. E aí era muito difícil, porque aí quando eu voltava do tratamento, eu voltava muito cansada, o que eu queria era só deitar e dormir. Então eu acabava deixando acumular. E aí eu me sentia culpada, porque não era culpa dele estar acumulando a lição. Era culpa minha, porque eu não conseguia dar atenção. E ele é uma pessoa que você tem que estar incentivando, porque ele é procrastinador, ele gosta de procrastinar. Amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço. Ele tá fazendo a lição aqui, daqui a pouco ele distrai muito fácil, gente. Mas foi melhorando. Quer falar mais alguma coisa, Miguel? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. E vai ter mais história. Vai ter mais história. A gente tem muita história, gente. História atrás de história, nossas. Tchau, tchau.